E aí, pessoal, fala. Como é que vocês estão aí durante essa quarentena? Estão com saudade da escola já? Olha, eu resolvi fazer essa pequena videoaula aqui para me reforçar com vocês uma atividade que passei na primeira semana de aula remota, tá? Então eu vou adiantando logo para vocês que eu vou procurar ser bem breve, o mais rápido, né, para que não fique muito chato e para que o vídeo não fique muito longo, para não ocupar muito espaço na memória de vocês, tá? No celular de vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouco de escalas, mapas, né? Analisar um pouco essas questões geográficas, tá bom? Então, primeiramente, pessoal, de acordo com o mapa, de acordo com a sua finalidade, como os mapas estão classificados? Então, na geografia, os mapas, de acordo com a sua finalidade, eles estão classificados em três tipos, né? São os mapas gerais, especiais e temáticos, que é o que a gente vai ver na próxima questão, onde eu me aprofundo mais, tá bom? Esse exercício eu já mandei para o grupo, tá? Desde a semana passada. Então, caracteriza o mapa geral. O que é um mapa geral? O mapa geral é aquele, pessoal, que trata de temas variados, né, da geografia, sei lá, divisão políticas, cidades, principais rios. Aqui eu vou ter um exemplo para mostrar para vocês, tá? De um tipo de mapa considerado mapa geral. Tá aí, né? Esse mapa, né, ele é um mapa que representa a divisão, a macro-região do Brasil, as macro-regiões do Brasil, segundo o IBGE, né? Tá? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Tá? Então, isso aí é um exemplo de um mapa geral. Vamos para o próximo. Como eu falei para vocês, eu ia ser bem dinâmico aqui, bem rápido, para que o vídeo não fique muito longo. Tá? Especiais. O que é um mapa especial? Pessoal, um mapa especial é aquele tipo de mapa destinado mais a uma categoria específica, né? A um público mais específico, como geólogos, etc. Né? Eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês. Está aí. É um mapa, né, que é direcionado mais para pessoas que mexem com essa questão do clima. Né? Aí vocês podem observar algumas frentes frias, massas de ar, no caso. Tá? Então, isso é um exemplo de mapa especial, destinado a um público específico. Vamos para o próximo, tá? Mapas temáticos. Os mapas temáticos, pessoal, são aqueles que fazem referência a um aspecto, determinado aspecto da geografia, como mapas climáticos, geológicos, urbanos, econômicos, entre outros, tá legal? Como sempre, eu procurei alguns mapas e trouxe aqui para vocês esse exemplo. Nesse caso aí, é um mapa do Brasil que retrata as formas de relevo do Brasil, um mapa de relevo do Brasil. Vamos para a próxima. Quais são os principais elementos que devemos levar em conta na interpretação de um mapa? Pessoal, um mapa ele tem que ter três elementos para que a gente possa compreender as informações que ele quer passar para a gente, que são orientação, escalas e convenções cartográficas. Tem um exemplo aqui de um mapa onde ele mostra isso, né? Orientação, né? A escala, que eu vou abordar mais à frente aqui, qual foi a escala que aquele mapa foi representado, né? E as convenções cartográficas, que basicamente são legendas, né? Onde ele vai colocar lá as informações para que eu possa compreender melhor o que aquele mapa quer passar para mim, tá? Vamos para a próxima. Como eu falei anteriormente, para a gente confeccionar um mapa, antes a gente tem que compreender, confeccionar, no caso, ou entender um mapa, a gente tem que entender um pouco de que é uma escala cartográfica, tá? Uma escala cartográfica, pessoal, é aquele elemento que a gente vai utilizar para fazer uma redução de uma determinada área que você quer representar, que é grande, num espaço menor, tá? Por exemplo, se eu for pegar esse quarto aqui, né, onde eu estou fazendo essa videoaula para vocês, ou se eu for pegar o bairro aqui onde eu moro e for querer desenhar ele no tamanho real, numa folha de papel A4, ele vai caber? Claro que não, né? Então é para isso que a gente utiliza uma escala, tá? Para reduzir várias vezes o tamanho real de maneira proporcional, para que ele possa caber naquela área que você quer representar. Vamos então, quais são os dois tipos de escalas mais utilizados? Pessoal,
tem a escala gráfica e a escala numérica. São os dois tipos de escalas mais utilizados para você representar um mapa, tá? Para você entender melhor aquele mapa. Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês. A escala numérica, como ela diz, já vai, ela retrata os números. Nesse caso aqui, vocês podem ver, por exemplo, que tem um exemplo aí de 1 para 4 milhões. Isso é um exemplo de escala numérica. O que é que isso quer dizer, professor? Que informação ela quer passar para mim? Nesse tipo de escala, 1 centímetro sempre, o primeiro número, caso o numerador, no caso 1, sempre vai ser centímetro. E o segundo número sempre vai ser centímetro também. Só que ele vai representar quantas vezes o tamanho real foi reduzido para caber naquela área que você quer desenhar, tá ok? No caso aqui, 1 centímetro no mapa equivale a 4 milhões de centímetros no tamanho real, ok? Já a escala gráfica, ela já te dá essa informação de cara, tá? Ela já te dá essa informação de cara. No mapa, quando você olhar lá, no mapa, ele já dá de cara essa informação. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu mostrei, estou mostrando para vocês, 1 centímetro no mapa equivale a quantos quilômetros? 40 quilômetros, né? Olha aí, 0 a 40, até 80, né? 40 mais 40, 80 quilômetros. Geralmente, a escala gráfica ela já te dá essa informação em quilômetro, tá? Então, voltando para a escala numérica, o primeiro número representa 1 centímetro, no caso o numerador, e o segundo número denominador, aqui 4 milhões de centímetros, equivale a quantas vezes aquele tamanho real foi reduzido para caber na folha de papel, tá ok? Vamos para a próxima questão. Como as escalas estão classificadas quanto ao tamanho? Pessoal, quanto ao tamanho, as escalas podem ser grandes, médias ou pequenas. Aqui eu resolvi colocar para vocês só a grande e a pequena, tá? Uma escala grande é aquele tipo de escala que você vai utilizar para representar áreas menores, como por exemplo um bairro, uma rua, né? Uma região, onde você vai precisar reduzir poucas vezes o tamanho real, né? Então você vai utilizar uma escala grande. Aqui eu tenho um exemplo de uma área, de um mapa que representa aí ruas e tal. E do outro lado a gente tem um exemplo de uma escala pequena. A escala pequena você vai utilizar, pessoal, para representar áreas maiores, por exemplo. Se você for desenhar, querer representar todo o mapa mundi, né? Vários continentes em uma folha de papel, você vai utilizar uma escala pequena, ou seja, o denominador vai ser bem grande. Você vai ter que reduzir várias vezes o desenho para que ele possa caber naquela folha de papel, naquela área que você quer representar, tá? Detalhe, na escala grande você vai ter menos detalhes daquele objeto, daquela área que você está representando, tá? Já na escala grande, desculpa, você vai ter mais detalhes, tá bom? Já na escala pequena, a gente vai ter menos detalhes, porque o desenho era muito grande, você teve que reduzir várias vezes, então não vai ter riqueza de detalhes naquele desenho. Eu abordo isso um pouco mais à frente aqui. Olha, então é o seguinte, aqui são vários exemplos de escala numérica, tá? Como eu falei, o primeiro número, o numerador é o 1 centímetro e o segundo número, o denominador, está em centímetro e representa quantas vezes a área foi reduzida para caber na folha de papel, tá? Então, no caso aqui, a questão é o seguinte, ele está perguntando qual dessas escalas eu devo utilizar para que o meu desenho tenha mais detalhes, né? Para aquela área que eu vou fazer, vai ter presente mais detalhes. Aí ele vai me dar essa série de escalas, né? Então, a que vai ter mais detalhes vai ser sempre aquela que tiver o menor denominador, né? No caso aqui tem o menor denominador, ou seja, aquela que vai ter, você vai reduzir menos a área representada. Você observa aqui qual é a resposta, é a letra B, né? É a que você vai precisar, dessas escalas que foi apresentada, é a que vai apresentar a maior riqueza de detalhes, né? Por quê? Porque ele reduziu menos vezes o desenho. Então vai dar para você apresentar mais detalhes naquele desenho, naquela área, naquele mapa. Se fosse o contrário, para me dizer qual seria a escala desse exemplo aí, a que vai ter menos detalhes, seria a que tem o maior denominador.
No caso, seria a letra C, 200.000 centímetros, tá bom? O primeiro número representa 1 centímetro no mapa, e o segundo número, o denominador, representa quantas vezes ele foi reduzido para caber naquela área que você quis desenhar, tá? Também em centímetro. Agora, a gente vai colocar isso em prática, tentar resolver uma questão envolvendo isso, tá? E é justamente isso aqui, ó. Em um mapa cuja escala é de 1 para 8 milhões, aí no caso é centímetros, tá? A distância em linha reta entre duas cidades é de aproximadamente 18 centímetros. Ou seja, ele mediu o mapa lá e a distância entre as duas cidades deu 18 centímetros. Então, ele quer saber qual é a distância real entre as duas cidades, tá? Então, tem a fórmula que eu já mostrei para vocês, né? Que é a distância real é igual a distância real vai ser igual à distância no mapa, representada aqui pelo D pequeno, né? E a escala, tá? Então, você joga isso nessa fórmula, né? E você vai encontrar a distância real, tá? Vamos ver aqui o exemplo. Pronto, eu já substituí, tá? Eu não botei aí os centímetros, acabei esquecendo, mas tá em centímetro, tá? Então, ó, D vai ser igual à distância no mapa, que é quanto? 18. Professor, onde foi que você achou esses 18? Na questão, ele está dizendo que é 18 centímetros. Ou seja, ele mediu, deu 18 centímetros a distância naquele mapa, tá? Então, fica 18 vezes a escala. Detalhe, quando você for multiplicar pela escala, você não precisa colocar o numerador, só o segundo número. Só o denominador, no caso, 8 milhões, tá? Eu não especifiquei aí, mas é centímetro. É 18 centímetros vezes 8 milhões de centímetros, tá? Só fiz jogar para multiplicar, tá bom? Então, eu já fiz o cálculo aqui para vocês, fazendo essa multiplicação, deu 144 milhões de centímetros, tá? Aí é a resposta. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: a gente calcula longas distâncias em centímetro ou quilômetro? Eu vou dar a distância daqui até Demerval Lobão, Parnaíba, em centímetro ou quilômetro? Claro que é em quilômetro, né? Então aqui você tem que transformar em quilômetro. Claro, eu já fiz essa transformação para a gente aqui, para essa videoaula, tá? Então, transformando em quilômetro, vai dar 1.440 quilômetros. Ou seja, nesse mapa, pessoal, 18 centímetros, né, representa o tamanho, a distância real entre as duas cidades vai ser de 1.440 quilômetros, ok? Essa vai ser a distância real, tá? Então é assim que a gente responde esse tipo de questão envolvendo escalas, tá? É bem simples, não é bicho de sete cabeças. Basta vocês olharem com calma, vocês podem estar pausando o vídeo, voltando, se eu tiver falado muito rápido, tá bom? Então, por hoje é isso que eu queria falar para vocês, tá? Eu queria aqui deixar, ressaltar a importância da nossa sala virtual. Estou deixando aí o código para vocês. Eu tenho recebido muita atividade no WhatsApp, no privado, mas é legal todo mundo estar na sala virtual, porque lá fica mais organizado, tá? Quem puder estar se inscrevendo lá, eu recomendo que entre na nossa sala, tá? Para ser mais um canal de comunicação entre a gente. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Queria agradecer a atenção de vocês aí, quem ficou até o final do vídeo, tá? Esperando que essa situação que a gente está vivendo passe logo e vai passar. Claro que ninguém quer ficar em casa o tempo todo, né? Que a gente possa estar voltando para as aulas de maneira presencial, tendo esse contato direto com vocês. Mas no momento é isso que a gente tem que fazer, né? Fazer a nossa parte, que é estar em casa. Então, eu vou finalizando aqui a minha videoaula. Eu falei para vocês que eu não ia me estender, tá? Agradecer vocês pela participação e esperar que a gente possa estar se vendo de maneira física o mais rápido possível, tá bom? Um abraço a todos, tá? E até a próxima. Valeu?